aí, tudo supimpa? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, mais um vídeo de resenha pra vocês, trazendo mais uma publicação mutante lançamento. E bora lá que hoje vamos conferir o terceiro e último volume de Surpreendentes X-Men Até Que Nossos Corações Parem. Publicação da editora Panini, encadernado de capa cartão, lombada quadrada, papel é o LWC. Este aqui com 144 páginas ao preço de R$ 23,90, reunindo aqui as edições do título Astonishing X-Men 13 a 17 e a anual número 1. A equipe criativa sai dos roteiros do Charles Soule, aleluia, e entra no lugar dele o Matthew Rosenberg. E na arte colaborando ali temos o Greg Land e o Neil Edwards. Bom, esse é o terceiro e último volume encerrando essa fase de Surpreendentes X-Men. Para quem não viu resenha dos volumes anteriores e estiver interessado, eu vou deixar o link nos comentários desse vídeo aqui. E eu diria que esse terceiro volume aqui, ele funciona até de maneira separada, isolado do volume 1 e 2 do Charles Soule, e muito bem. Eu já vou explicar para vocês o porquê, mas bora lá, o interesse é que é falar desse material aqui. E vamos começar com o arco principal, que traz de volta o Alex Summers, o Destrutor, pro time dos mocinhos. E para quem não se lembra ou não sabe, o Destrutor ele tava do mal, né, desde o fim do evento lixo conhecido como a Saga do Eixo, lá da nova Marvel. E a Saga do Eixo havia transformado alguns heróis e vilões na época ali. Alguns heróis ficaram do mal, alguns vilões ficaram bonzinhos. E o coitado do Destrutor ficou nessa por um bom tempo, até que com a ajuda da Polaris e da Emma Frost ele voltou ao normal. Isso para quem quiser ver onde saiu, onde aconteceu isso, foi no volume encadernado de X-Men da Equipe Azul. Vou estar colocando a imagem na tela aí para vocês. E bom, após essa explicação rápida, voltando aqui para a história, o Destrutor agora ele acha que é um bom momento para montar uma nova equipe de X-Men ali, para fazer a diferença no mundo, atuando como heróis, e ao mesmo tempo para ele poder limpar a sua imagem, já que ele foi considerado um terrorista, e também se redimir pelos seus atos quando ele estava como um vilão. Só que nem tudo é fácil, se desenrola ali do jeito que ele queria. E o que temos aqui é uma equipe que é formada de uma maneira bem comum, contando obviamente com o Destrutor e também com o Apache, o Colossus, a Cristal e o Fera. E eles precisam ali lidar com todo tipo de ameaça e afronta, seja de velhos inimigos como os Carniceiros, que marcam presença nessa história aqui, e até mesmo da UNI, que é uma agência do governo que conta com um novo comandante que não é mais a amigável, a Valer Cooper. E esse novo comandante ele tem ali seus próprios planos e também pensamentos com relação aos mutantes. E bem, basicamente essa é uma pequena parte do plot que temos aqui. Óbvio que tem muita mais coisas aqui apresentadas no arco, tem reviravoltas, trabalhado uma questão de confiança, status, tem um pouco de tudo que o Rosenberg ele vai brincando e aos poucos ele vai contando a sua história. E o arco ele é bem simples, nada extraordinário, mas a graça está justamente aí, porque o Matthew ele entrega uma história simples, porém é uma história cheia de ação, tem um pouco de drama e também de humor, tudo é bem dosado e que te diverte como um ótimo passatempo. E como sempre, falando com relação à arte, né? A arte aqui no caso é do Greg Land, e ela é muito boa. Eu gosto da arte, do estilo do Greg Land. Porém, eu sei que tem gente que não gosta da arte do cara, critica por ele desenhar personagens com cara de modelos. Então, para quem já não gosta da arte do Land, vai continuar não gostando. E após o término desse arco principal, ainda temos aqui a edição anual, que traz uma história isolada, à parte, porém ela está fechadinha também. E é uma história que ela é focada no encontro entre os 4 X-Men originais. Não, mas peraí, não eram 5? O Ciclope tá morto, né? Então são só 4 mesmo. E eles decidem se encontrar para fazer meio que um balanço da vida e dos últimos acontecimentos. A Jean Grey, por exemplo, ela voltou há pouco tempo dos mortos e ainda está tentando entender algumas coisas.
E alguns desses X-Men, eles se sentem meio deslocados, insatisfeitos com algumas coisas. E os quatro acabam se juntando com o tio Xavier, ou o X, né? O que resulta ali num encontro que relembra alguns fatos do passado, incluindo uma desventura numa cidade que traz toda uma reflexão e uma lição de moral. Ou não, isso depende do ponto de vista do leitor. E apesar das brincadeiras que estão presentes no arco principal, que toma praticamente a edição todinha aqui, uma das coisas legais que o mestre Rosenberg destaca aqui é o que é ser um X-Men, quais os valores de um X-Men. É uma história que traz aquela coisa, apesar dos pesares, uma vez X-Men, sempre X-Men, e ele trabalha isso de uma forma ótima e bem natural aqui. Então, resumindo, ambas as histórias aqui são muito boas, bem roteirizadas e ilustradas. E eu ouso até a dizer que esse volume 3 é o melhor de todos dessa fase Surpreendentes X-Men. E até mesmo dessa leva de publicações dessa fase dos mutantes, pelo menos até esse ponto aqui. Mas por que eu digo isso? Porque o Matthew Rosenberg, ele se propõe em contar apenas boas histórias de forma singela, modesta, sem inventar demais e ao mesmo tempo reutilizando elementos da cronologia dos mutantes, seja das fases mais antigas e até da fase mais recente. Os diálogos e interação entre os personagens aqui são bem feitos, os personagens são bem carismáticos e todos são muito bem aproveitados. O Destrutor, por exemplo, ele é um líder bem comum e ao mesmo tempo ele é muito engraçado. O Fera, ele ganha um belo destaque também junto com o Colossus, bem merecido, porque ambos os personagens eles estavam meio que de escanteio ali. E até mesmo a Cristal, que não é uma personagem muito recorrente, ela é bem utilizada aqui. Fora que a trama ela é muito bem amarrada, os antagonistas, como os Carrascos, eles também voltam a ser lembrados e utilizados de maneira bem feita e merecida neste arco aqui. Então esses são alguns pontos que vão entreter e divertir aqueles fãs de X-Men que não são tão exigentes, esperando algo sempre grandioso e complexo. O Matthew Rosenberg ele consegue atingir o objetivo com sucesso de trazer aqui um arco excelente e sem a monotonia e a escorregada de bola que o Charlie Soule fez nas edições anteriores. Não é por menos que mesmo após o fim desse título aqui do Surpreendentes X-Men, o Rosenberg ele foi escalado para escrever os fabulosos X-Men que tá chegando por aqui pela Panini. E para quem é leitor novo ou antigo que tá voltando a acompanhar os X-Men, não precisa necessariamente pegar os volumes anteriores se você não quiser. Obviamente há algumas referências à cronologia dos X-Men, por exemplo, a saga do Eixo, Fabulosos Vingadores da Nova Marvel, aos 2 volumes surpreendentes dessa fase, né, os volumes anteriores, pela volta do Xavier, mas com relação à edição anual que temos aqui, referência também a X-Men Blue, né, a equipe azul, e também em termos dos antagonistas carrascos aqui, para quem leu a fase dos anos 90 dos X-Men. Mas são alguns detalhes que apenas podem meio que te deixar curioso em saber como foi que aconteceu tal coisa. Nada que perguntar para um amigo que leu, ou pesquisar na internet, ou perguntar até aqui mesmo nos comentários, né? Nada que não perguntar para alguém não resolva essa questão de forma fácil, então você pode se aventurar sem problema. E vale avisar também que é nesse volume que o Rosenberg ele insere algumas coisas em torno da Uni, por exemplo, que ele vai trazer de volta e melhor desenvolver lá na run dele em Fabulosos X-Men. Então fica isso daí até como uma dica e uma curiosidade. Então, se você se interessou por essa edição aqui, cara, dá uma chance, nem que seja lendo online para tirar a dúvida. E depois, se você quiser, você adquire, porque é um material bem legal. Vai te render até boas risadas com algumas tiradas que tem aqui. E matar o seu tempo aí, Então, para essa edição aqui, eu dou uma nota 9.
Mas porra, Fernando, não exagera essa nota aí pra essa edição, tem uma historinha simples. Eu acredito que não, porque uma nota, crítica, elogio não se baseiam apenas ali em contribuições à arte que excedam os parâmetros, apresentando algo sempre fora do comum, que tenha que ser sempre revolucionário, extraordinário, como alguns gostam de ditar e cagar regra por aí. Negativo. E sim, há um trabalho que é bem feito, do qual você percebe que o artista, com a intenção de criar algo simples ou mais complexo, ele o fez ali com vontade e dedicação. E é isso que temos aqui. Você percebe que o Rosenberg, além de se preocupar em entregar um trabalho bem feito e demonstrar respeito e que conhece da cronologia, dos personagens com os quais ele trabalha, a forma como ele compõe essas histórias aqui trazem até aquela sensação ao fim de leitura de você ter lido algo divertido e cativante que valeu o seu passatempo. E esse volume aqui, de certa forma, pelo menos pra mim, ele trouxe até uma certa sensação, uma nostalgia daquela fase dos X-Men lá do início dos anos 90, com todas as histórias boas que os mutantes tinham naquele período. Então eu acho que isso até é um reforço a mais, fica aí uma dica para quem quiser caçar essa edição aqui de Surpreendentes X-Men volume 3, porque ela é excelente. E eu gostaria até de ressaltar uma coisa, porque às vezes é bom você, a minha opinião, como eu sempre digo aqui, ela não é uma verdade absoluta, gosto é relativo, eu procuro sempre fazer as coisas aqui da maneira mais imparcial que eu posso. E possa ser que vocês consultando segundas e terceiras opiniões, às vezes você pega alguém que detone esse tipo de material, exatamente por ter uma história mais simplesinha, mas que é muito boa. Porque não que eu esteja fazendo isso uma crítica para cutucar alguém, mas uma crítica tendo em vista as pessoas hoje em dia, elas se obrigam tanto a consumir tantas coisas de entretenimento, para fazer reviews em blogs, em canais do YouTube, resenhas. E às vezes elas não acabam nem se divertindo com aquilo que lê. E às vezes as pessoas nem lê, resolvem fazer uma resenha, uma análise porca simplesmente para atrair views. E aí acabam desmerecendo uma obra que no final ela é boa, apesar de simples ou complexa, porque não tava com saco para ler aquilo, tá saturado, não tem mais cabeça para ler e apreciar certo tipo de conteúdo, não apreciam com prazer. Torna ali uma obrigação, e quando você torna um hobby, um entretenimento, uma coisa que você faz, que você diz que gosta, como ler quadrinhos uma obrigação, acaba se tornando chato e saturado, né? Então, se por acaso vocês às vezes presenciaram numa segunda, terceira opinião, alguém detonando esse material aqui, tenta dar uma conferida pelo Scans, aí você vê que gosto cada um tem o seu, opinião cada um tem a sua. Como eu falei aqui, eu acho esse volume melhor do que os anteriores do Charles Soule, mas quem gostou da fase dele eu não tenho nada contra, né? Mas eu acho que se o Rosenberg tivesse escrito Surpreendentes desde o início, teria saído uma fase bem melhor. Mas vale a pena vocês darem uma conferida e analisar aí por cima. Sempre, seja com relação a quadrinhos, games, filmes e séries. Afinal, entretenimento, trair, temos gostos diversificados. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou e puder, deixa seu like, ajuda bastante aqui do canal. Se é novo também se inscreve, marca o sininho das notificações. Já leu esse volume aqui, o que achou? Gostou ou não? O que você acha dos trabalhos do Matthew Rosenberg? É um roteirista promissor, talentoso, novo aí, que pelo menos do que eu li dele até agora eu tenho achado bem interessante. Fica à vontade aí nos comentários. Até o próximo vídeo, um grande abraço e valeu!